dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa paz, essa graça, nós possamos vivenciar cada dia dessa nova semana. Nesses dias tão turbulentos, estamos afastados fisicamente, mas estamos em comunhão, porque nós estamos orando, nós estamos nos alimentando da palavra, e isso vai nos dando força. Que Deus realmente nos abençoe nesse dia, nesse estudo. Nós vamos continuar falando sobre a carta de Paulo aos Efésios, e hoje a nossa lição, ela fala um pouco sobre o desafio da unidade em Cristo na sua igreja. Eu já vou falar para vocês o assunto da próxima lição, né, no próximo domingo, porque algumas pessoas não têm suas revistas, então ficam sem estudar. Então, para que ninguém tenha a desculpa de não ter estudado porque não tem a revista, o próximo domingo o assunto vai ser a conduta do crente no mundo. Ele vai ser baseado em Efésios 5 e 6. Hoje nós falaremos no capítulo 4. Na lição anterior, a irmã Eloide, ela fez uma introdução da carta aos Efésios, né, foi um brilhante estudo, falando sobre a paixão, o amor que Paulo tinha pela pregação aos gentios. Falar de unidade não é tão fácil, né? A gente sabe que na prática, às vezes falar até não se torna tão difícil, mas na prática não é uma coisa fácil de se praticar. Por quê? Porque a igreja é formada por pessoas diferentes. Deus nos fez diferente um dos outros, né? Nós temos pontos de vista próprios, ele depende da educação, da cultura, e tem pessoas com formações doutrinárias diferentes, né, que chegaram na nossa igreja. Então, nós temos que lidar com tudo isso. Então, como é que nós podemos viver essa unidade frente a uma diversidade tão grande? O que Paulo orientou aquela igreja lá em Éfeso, e o que ele orienta para a igreja, para a nossa igreja hoje, né? Paulo escreveu essa carta quando ele estava já preso em Roma. Ele tinha passado uns 3 anos lá na cidade de Éfeso. Ele plantou aquela igreja, e Éfeso era uma cidade muito grande, muito desenvolvida. Ela tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da grande deusa Diana. E era uma cidade muito idólatra, também marcada pela feitiçaria e pelo ocultismo. E durante aquele período em que Paulo esteve ali, houve uma grande revolução, né? O evangelho teve um grande impacto naquela cidade, com Paulo e os membros da igreja, de tal forma que houve, né, uma diminuição da idolatria, da feitiçaria. Houve uma grande revolução naquela época. Se vocês quiserem ver assim, com mais detalhe o que a palavra de Deus provocou naquele período ali na cidade de Éfeso, voltem lá para Atos capítulo 19, que lá vai detalhar melhor. Daí vocês podem lembrar o que aconteceu. Bom, Paulo escreveu essa carta com uma ênfase fundamental, que é como Deus pôs seu coração na igreja, o seu plano eterno para ela, né? A relação que Deus teve, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesse projeto de unidade para a igreja. No capítulo 1, ele revela a obra de Deus Pai, que planejou a nossa reconciliação, nos elegeu em Cristo como seus filhos, para sermos santos e irrepreensíveis. Em seguida, Paulo fala sobre que a obra também é do Deus Filho. O seu Pai planejou, e o Filho, né, Jesus Cristo, ele executou ali na cruz, morrendo por nós, para nos salvar, e para que nós tivéssemos a vida eterna. Também essa obra que foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho,
ela é garantida a nós pela obra do Espírito Santo, no qual nós fomos selados. Depois que Paulo instruiu a igreja, orou, né, nós vimos no capítulo 1, 2, 3, agora no capítulo 4, ele vai exortar aqueles que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, e nós estamos incluídos nessa, né? Ele vai falar sobre a unidade da fé. O que nós precisamos fazer para nos manter unidos como corpo, ligados uns aos outros e comandados por Cristo, que é o cabeça da igreja. Aí nós vamos ler o capítulo 4, versículo 1, que fala: rogo-vos, pois, o prisioneiro do Senhor. Notem que ele não se refere a prisioneiro de Roma, e sim do Senhor. Que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Rogo-vos, uma palavra muito forte, né? Um clamor, é um grito, um apelo que não pode ser indiferente à igreja, para que andemos de modo digno da nossa vocação. E aí vocês vejam que a palavra-chave é andar. Já que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção, como a salvação, o perdão dos nossos pecados, fomos feitos filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo, nós temos o dever, a obrigação de andar de modo digno, isto é, de andar de forma correta, de fazer aquilo que é certo, segundo a palavra de Deus, né, à luz da palavra do Senhor, refletindo a luz de Cristo em nosso viver, e assim fortalecer o corpo de Cristo, que é a igreja. Preste atenção, Paulo fala de unidade, não de uniformidade, porque unidade é algo interno, produzido pelo próprio Deus em nós, através do Espírito Santo. A uniformidade é algo externo, é algo produzido e pressionado pelo homem, aquilo que dá forma, formato. Então, a ênfase desse parágrafo é a unidade, e essa unidade ela precisa ser preservada. Então, nós vamos ver quais são os elementos fundamentais dessa unidade. Vamos ler os versículos 2 e 3. Fala o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo, ele lista 4 virtudes que nós precisamos praticar para manter essa unidade. A primeira é com toda a humildade. É uma qualidade de quem age com simplicidade, sem arrogância, sem prepotência. E isso não é fácil, não, né? Principalmente quando nós estamos corretos, com a razão, ou pensamos que estamos, né? Isso realmente nós queremos que prevaleça naquela hora, né? Então, Paulo fala, olha, vocês têm que andar com humildade. Na época de Paulo, a humildade para os romanos era um defeito moral, era como rebaixar-se, humilhar-se. Tornou-se virtude por causa do cristianismo. E Jesus é o nosso maior exemplo. Vocês lembram quando ele fala para os discípulos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se nós temos que aperfeiçoar. Se não temos, nós temos que buscar isso. Outra virtude que Paulo cita para vivermos em unidade é a mansidão. Significa aquele que é lento em insistir em seus direitos. Você conhece alguém que fala assim, olha, dos meus direitos eu não abro mão, né? Nem para vir, tem que passar por cima do meu cadáver. Então, ser manso é aquilo que Abraão fez, né, com seu sobrinho Ló. Ele era o chefe da caravana, era o chefe ali do clã, mas ele deixou o seu sobrinho escolher primeiro, abrindo mão dos seus direitos. Outro exemplo de mansidão foi Moisés e o próprio Jesus. Outra virtude é a longanimidade.
pessoa que tem um ânimo longo, né? Que tem paciência espichada ao máximo com pessoas. É a capacidade de tolerar sem perder o controle. Aí Paulo vai além, né? Vamos ver a última virtude. Ele fala, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí? Bem, a ideia que Paulo quer passar aqui é de darmos suporte para o outro. Não é a ideia de tolerar o outro, né, trincando os dentes, como às vezes nós fazemos, né? Eu suporto aquele irmão porque a Bíblia fala que nós temos que suportar. Realmente, nós temos que ser mansos, nós temos que ter paciência. Mas a ideia aqui é dar suporte ao meu irmão em amor. Servir de ombro para o outro quando precisar. Aí no versículo 3, que nós já lemos, Paulo reforça o seu pedido para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Ela não precisa, ela não pode, ele não fala em criar unidade, sim preservar. Porque quem cria essa unidade é Deus através do Espírito Santo em nós. Nosso dever é mantê-la. E jamais poderemos manter a unidade da igreja se nós não formos humildes, mansos, né, termos paciência, né, isso quer dizer ser longânimo, e dar suporte, servir de suporte para os nossos irmãos. Depois que Paulo fala da graça, da unidade, agora ele vai falar dos fundamentos dessa unidade. Qual é a fundamentação disso tudo? Então nós vamos ler de 4, né, aqui nos versículos de 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há só um Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vejam que a palavra mais repetida é a palavra-chave, um só corpo. Isso quer dizer uma só igreja, formada por todos aqueles que se arrependeram, que creram no Senhor Jesus, que foram selados com o Espírito Santo e seus nomes estão no livro da vida. Há um só Espírito, que é o Espírito Santo, que vem morar conosco quando nós o aceitamos e nós somos selados nele. Há uma só esperança, que é a esperança gloriosa que temos da volta de Cristo. Há um só Senhor, que é Jesus Cristo, né? O mesmo que viveu por nós, morreu por nós e que um dia voltará para nós. Há uma só fé, isso é, uma só verdade, que é Jesus Cristo, é o próprio Jesus e seus ensinamentos. E há um só batismo. Aí ele não está falando de tipos de batismo, por aspersão, imersão. O batismo no Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus. E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Então, é o domínio do Deus soberano em nossas vidas. Em seguida, Paulo vai para os dons da unidade. Então, nós vimos aí a fundamentação. Há um só corpo, não é? Não há vários. Há um só corpo, um só espírito, uma só verdade, um só Deus. Agora ele vai para os dons da unidade. Aí vejam que há uma transição da unidade do corpo para a diversidade, a variedade. Paulo move daquilo que os crentes têm em comum, que é a unidade, para a variedade que nos difere um dos outros, que são os dons, né? Aquela capacidade que Deus nos deu. Então, dons, para que são os dons? São para a edificação da igreja. É uma ferramenta, uma capacitação que Deus nos dá para ajudar no crescimento do corpo, conforme a soberania de Deus e conforme a necessidade da igreja local. Então, todos nós nascemos com uma ou mais habilidades e o Senhor as transforma em dons para que possamos exercer um ou mais ministério na igreja. No versículo 11 e 12,
aqui do capítulo 4 ainda, nós lemos que Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista que ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Bom, naquele momento, aquela igreja, ela precisava de pessoas específicas com esses dons que Paulo listou aí, né? Porque há uma variedade de dons. Ele não deu os mesmos dons para todos os crentes, mas todos os crentes têm pelo menos um dom. Então, hoje, na nossa igreja, nós vemos pessoas com vários tipos de dons. Tem umas que têm um, tem outras que têm mais de um, não é? Então, e tudo isso juntando, nós cooperamos para a edificação do corpo de Cristo. Naquele momento, ele listou isso porque a igreja precisava desses dons específicos. Vocês vejam que ele fala em apóstolo. Hoje nós não temos mais apóstolos como como antes. Nós vimos que apóstolos, vimos nas aulas anteriores, foram aqueles que estiveram com Jesus e foram testemunha da sua morte e ressurreição. Hoje nós não temos mais apóstolos, apesar de que tem surgido muito, né, aí pelo mundo afora. Mas a gente sabe que biblicamente não é correto. Hoje também, quanto aos profetas, né, nós não temos mais profetas como nos tempos bíblicos, como no Antigo Testamento. Porque todas as profecias, os apóstolos eram aqueles que traziam a palavra de Deus, né, as profecias de Deus para o povo. Todas as profecias já estão contidas aqui na Bíblia, estão registradas aqui. O que nós temos são pessoas, né, que Deus dá esse dom de ler as Escrituras, de interpretar as Escrituras e de pregar as Escrituras. Então, concluindo essa parte que Paulo ele orienta para a unidade da igreja e qual a finalidade dos dons que recebemos, ele agora aponta para aquilo que deve ser o nosso alvo, e o alvo da igreja. Ele termina lá no finalzinho do capítulo 12, que é a edificação, os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Qual é o alvo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse deve ser o nosso alvo, para que não sejam mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o nosso alvo deve ser o quê? Chegar à maturidade pelo conhecimento pleno do Filho de Deus, conhecimento do Senhor Jesus, para ser semelhante a Ele. O outro alvo é ter estabilidade espiritual, né? Não ficarmos mais como crianças que são levadas de um lado para o outro, elas são facilmente conduzidas, né, de um lado para o outro. Então, nós temos que ser maduros. Quando nós não temos essa estabilidade e segurança do que queremos, nós podemos ser levados por ventos de doutrinas falsas, por novidades. No versículo 15, ele finaliza essa busca pelo alvo, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, isso é, todo o corpo deve ser dirigido e orientado pela cabeça, que é Cristo. O projeto de Deus para a igreja é que haja cooperação, que todo o corpo se ajuste, que cada membro faça a sua parte, por menor que seja, né, por mais simples que a gente ache que é o trabalho, que aquele meu dom é tão pequeno. O corpo precisa dos órgãos maiores, dos órgãos menores. Tudo isso para produzir a edificação e saúde de todo o corpo. Como é que você e eu
estamos andando nesse projeto de Deus para a sua igreja, para a edificação da igreja. Estamos andando de modo digno, com toda a humildade, mansidão, com paciência longa, dando suporte para os outros, para nossos irmãos, aqueles que precisam. Temos nós entendido, temos nós assim compreendido, né, entendido, que precisamos estar firmados nessa unidade, que há um só corpo, há só um Espírito, há uma só verdade, há um só Deus. Né? Nós não precisamos estar inventando partidarismo, né? Fazendo outras coisas, buscando outras novidades. Estamos desenvolvendo os dons, o dom ou os dons que Deus nos deu para a edificação da igreja. Temos buscado cumprir o propósito de Deus, de ter maturidade, estabilidade espiritual, né? Sermos semelhantes a Cristo, seguir a verdade e amor e cooperando para que a igreja cresça. É um assunto que nós temos que refletir aquilo que nós temos feito, se nós temos realmente cooperado para essa edificação. Se não, nós temos que buscar essa união, estar juntos, né, cooperando, desenvolver o dom ou os dons que Deus nos deu. Que o Senhor nos ajude a experimentar essas bênçãos em nossas vidas e na vida da igreja. Que o Senhor nos abençoe.